Pare por um instante. Respire fundo. Feche os olhos, se quiser. Deixe que o mundo lá fora se silencie por alguns segundos. Agora pense. Quantas vezes, só hoje, você se pegou preocupado com o que os outros poderiam pensar de você? Talvez tenha sido quando se olhou no espelho pela manhã e escolheu a roupa que iria vestir. Talvez tenha sido quando pensou em publicar algo nas redes sociais, mas apagou por achar que alguém poderia julgar. Ou quando, em uma conversa, mediu cada palavra para não parecer errado, fraco, estranho. Vivemos muitas vezes como se estivéssemos num palco, com holofotes voltados para cada gesto nosso, esperando aplausos ou tentando evitar vaias. E assim, aos poucos, sem perceber, começamos a viver não por aquilo que realmente somos, mas por aquilo que esperam que sejamos. Nos tornamos, de forma sutil, personagens criados para agradar uma plateia que nunca para de mudar. Mas será que isso é viver de verdade? Será que a opinião dos outros, volátil, inconsistente, muitas vezes superficial, pode realmente definir quem somos? Será que temos dado importância demais àquilo que está fora, esquecendo daquilo que mora dentro de nós? O estoicismo, filosofia antiga e profundamente atual, nos convida a refletir sobre esse dilema com uma clareza quase desconcertante. Ele nos chama de volta para o essencial: a razão, a consciência, a integridade. Aquilo que é nosso, e apenas nosso. Este vídeo não é um manual de autoajuda rápida. É um convite à profundidade. Um chamado à reflexão honesta e corajosa. Vamos caminhar juntos por entre as ideias de Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto e, mais importante ainda, pelas paisagens silenciosas da nossa própria mente. Hoje, vamos olhar de frente para essa pergunta que ecoa nos bastidores da nossa vida. A opinião dos outros define você? A resposta pode mudar tudo. Desde cedo, aprendemos que ser aceito é importante. Quando crianças, bastava um elogio dos pais para sentirmos que estávamos indo pelo caminho certo. Um simples "estou orgulhoso de você" tinha o poder de iluminar o nosso dia. E assim, pouco a pouco, fomos moldando nosso comportamento em busca dessa aprovação. Na escola, buscávamos agradar os professores. Entre amigos, fazíamos concessões para sermos aceitos. Com o tempo, isso se expandiu. Passamos a agir conforme o que o grupo espera. A sociedade impõe, a cultura dita. Começamos a confundir aprovação com valor. Acreditamos que, se não nos aplaudem, é porque não somos bons o suficiente. Essa ideia se enraiza tão profundamente que muitas vezes passamos a viver com medo. Medo de sermos rejeitados, criticados, esquecidos. Medo de não se encaixar, de ser diferente, de não estar à altura. E o medo, silenciosamente, vira um guia. Ele orienta nossas decisões. Ele define o que dizemos e o que calamos. Ele esculpe versões de nós que não são verdadeiras, apenas aceitáveis. Mas o estoicismo nos faz uma pergunta direta e incômoda. Você busca a aprovação ou vive conforme a razão? Porque se a busca é pela razão, pela virtude, pela retidão, então a opinião alheia é irrelevante. Marco Aurélio, imperador de Roma, tinha à sua volta conselheiros, bajuladores, opositores, e ainda assim, escreveu para si mesmo em seu diário: se você está fazendo o que é certo, não se preocupe com o que os outros pensam. Isso não é indiferença, é clareza. É saber que valor não se mendiga, que dignidade não se negocia e que aprovação é um bônus, não um fundamento. É claro que o reconhecimento é agradável. Somos humanos. Gostamos de ser valorizados. Mas quando a necessidade de aprovação se torna a base da nossa identidade, passamos a viver como folhas ao vento, mudando de direção conforme sopra o julgamento externo. Os estoicos nos ensinam a inverter esse eixo. Em vez de olhar para fora, em busca de validação, olhamos para dentro em busca de integridade. E a partir daí, começamos a reconstruir a liberdade mais preciosa que existe. A liberdade de ser quem somos, mesmo quando isso não agrada a todos. Porque agradar a todos é impossível. Mas viver em paz consigo mesmo, isso é uma escolha real.
Você já reparou como em diferentes contextos nos tornamos pessoas diferentes? Em casa, temos um tom de voz. No trabalho, outro. Em reuniões sociais, talvez adotemos um sorriso que nem sempre sentimos. Nas redes sociais, escolhemos cuidadosamente quais partes da nossa vida queremos mostrar e, mais ainda, quais preferimos esconder. Vivemos adaptando máscaras. Às vezes, fazemos isso por hábito, outras vezes por medo. Nem sempre de forma consciente. E assim, com o tempo, vamos construindo um eu externo, uma versão de nós moldada para ser socialmente aceitável, admirável, protegida do julgamento. Mas quanto mais aperfeiçoamos esse eu social, mais nos afastamos de quem realmente somos. A máscara, usada por tempo demais, começa a colar no rosto, a ponto de esquecermos como é viver sem ela. Em vez de nos perguntarmos o que eu acho certo, passamos a pensar: o que vão pensar de mim se eu fizer isso? O medo do julgamento nos leva a omitir opiniões, sufocar vontades, evitar verdades. Aos poucos, vamos nos perdendo. E o mais curioso, mesmo com todo esse esforço para agradar, nunca conseguimos agradar a todos. A verdade é que cada pessoa que cruza nosso caminho vê uma versão diferente de nós. Uma versão distorcida por suas próprias crenças, expectativas, inseguranças. É como se fôssemos um espelho que cada um interpreta de forma única, e muitas vezes equivocada. Epicteto dizia: se alguém te chamar de burro e você não for, por que se ofender? E se for, então o que importa é mudar, não se magoar. Essa reflexão revela uma chave. O nosso valor não está no que os outros pensam. Está no que somos de fato. Está na verdade interior, não na percepção exterior. Ao basearmos nossa identidade no que o mundo espera, nos tornamos frágeis. Porque o mundo muda, as pessoas mudam, a opinião delas muda. E se a nossa imagem depende disso, então seremos como uma casa construída sobre areia, instável, vulnerável, sempre à beira do colapso. O estoico constrói sobre pedra. Ele não é indiferente ao mundo, mas também não é escravo dele. Ele entende que sua essência é firme, silenciosa e, sobretudo, interna. Que aquilo que realmente importa, sua integridade, sua consciência, seus princípios, não depende do olhar do outro. E por isso, ele pode viver com liberdade. A liberdade de ser inteiro, ainda que incompreendido. A liberdade de viver sem máscaras. A liberdade de existir, sem precisar ser aceito por todos. Porque no fim das contas, o eu, que precisa ser verdadeiro, é o eu que você vê quando está sozinho. Não importa o que você faça. Não importa o quanto tente acertar, ser gentil, justo, ético, coerente. Sempre haverá alguém pronto para interpretar mal, criticar, julgar. Isso é um fato da vida, um dos mais inevitáveis e dolorosamente constantes. Se você for discreto, dirão que é apático. Se for ousado, dirão que é arrogante. Se for sensível, te chamarão de fraco. Se for firme, dirão que é insensível. A mesma atitude pode ser vista como virtude ou defeito. Tudo depende do olhar de quem observa. E é justamente aí que mora o problema. Você não controla o olhar do outro. Cada pessoa carrega dentro de si um conjunto de experiências, crenças, traumas, expectativas e dores. Quando ela olha para você, é através desse filtro que ela enxerga. Ou seja, o julgamento que ela faz de você quase nunca diz algo profundo sobre quem você realmente é, mas diz muito sobre ela mesma. Marco Aurélio, um dos maiores símbolos do estoicismo, escreveu em suas meditações: as pessoas fazem o que fazem por ignorância ou por um conjunto de ideias que elas acreditam serem verdadeiras, e isso não tem a ver comigo. Essa é uma chave fundamental. O julgamento não é necessariamente um reflexo da sua conduta, mas do mundo interno de quem julga. E ainda assim, quantas vezes nos ferimos por isso? Quantas noites mal dormidas, quantas inseguranças,
Quantos passos que deixamos de dar apenas pelo medo de sermos mal interpretados. É aqui que o estoicismo nos oferece libertação. Ao entender que não temos controle sobre as opiniões alheias, deixamos de nos responsabilizar por elas. Não se trata de arrogância ou frieza. Trata-se de clareza. Trata-se de se libertar da ilusão de que é possível agradar a todos ou ser compreendido sempre. Sêneca dizia: é loucura esperar que todos falem bem de você, quando nem você mesmo fala bem de si o tempo todo. Em outras palavras, nem mesmo nossa autopercepção é constante. Por que exigir constância no julgamento alheio? Aceitar que o julgamento é inevitável não significa se tornar insensível. Significa amadurecer. Significa criar um espaço interno onde você pode ouvir críticas sem se destruir e ouvir elogios sem se inflar. Significa aprender a filtrar. Isso que disseram sobre mim é verdade? Reflete a realidade? Ou é apenas uma projeção? A verdadeira força não está em ser blindado contra tudo, mas em saber discernir o que merece espaço dentro de você. E a maior parte das opiniões alheias, por mais barulhentas que sejam, não merece. O julgamento virá, isso é certo, mas a forma como você reage a ele, isso é escolha sua. Diante do julgamento alheio, da crítica injusta, da zombaria gratuita, o que pode nos proteger? Como resistir sem se tornar amargo? Como manter a serenidade quando o mundo parece determinado a te definir de fora para dentro? A resposta estoica é clara: cultive a sua armadura interior. Mas essa não é uma armadura feita de orgulho ou arrogância. Não é feita de superioridade ou desprezo. A armadura do estoico é construída com 3 metais raros: autoconhecimento, razão e virtude. O autoconhecimento é a base. É ele que impede que sejamos abalados por palavras vazias. Quando você sabe quem é, com clareza, com honestidade, com humildade, você se torna menos vulnerável à distorção dos outros. Se alguém te acusa de algo que você sabe, com convicção, que não é verdade, aquilo já não tem tanto poder. É como tentar cortar uma rocha com uma faca de papel. A razão é o escudo. Os estoicos viam a razão como a capacidade de olhar para a realidade sem ilusões, de perceber o que está sob seu controle e o que não está. O julgamento do outro não está. A sua resposta a ele, sim. Quando alguém te ataca, você pode reagir com raiva ou com lucidez. E aqui está o segredo. Não é o ataque que fere, mas a importância que você dá a ele. Por fim, a virtude é a espada invisível do estoico. Ela é o compromisso com o bem, com a retidão, com o caráter. E quando você vive segundo a virtude, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém aplauda, você anda com uma força silenciosa. Você dorme em paz. Você olha no espelho e reconhece a si mesmo. Epicteto dizia: procure ser e não parecer. Essa é a essência da armadura estoica. Não é sobre convencer os outros. É sobre convencer a si mesmo de que está vivendo da melhor forma possível, com sabedoria e integridade. E isso é suficiente. Claro que, em certos dias, o julgamento dói. Nenhum estoico é feito de pedra. Mas quando a armadura interior está bem forjada, você sente a dor e a deixa passar. Você ouve o ataque e não responde com ódio. Você vê a crítica e analisa com razão, separando o que é verdadeiro do que é apenas veneno. Essa é uma liberdade imensa, a de não ser arrastado pelas correntes da opinião alheia, a de permanecer centrado, firme, sereno. Mesmo quando o mundo tenta te empurrar para longe de si mesmo. Essa armadura não se compra, não se ganha. Ela é forjada, dia após dia, no calor da reflexão, da prática filosófica, da disciplina interior. E quanto mais você a fortalece, menos dependente se torna da validação externa. Aos olhos do mundo, talvez você pareça frio, mas no fundo, você não é frio. Você é livre. A vida, em sua essência mais pura, é simples: dormir, comer, respirar, amar, pensar, agir com retidão. Isso basta. Tudo o mais, status, fama, aparência, opinião pública, é adorno. Pode embelezar, mas não sustenta.
Mas vivemos numa era em que o supérfluo grita e o essencial sussurra. A imagem vale mais do que a substância. A aparência de felicidade é mais valorizada do que a felicidade real. O número de curtidas parece mais importante do que a profundidade de um pensamento. E nesse cenário, a opinião dos outros se transforma em uma espécie de bússola torta que orienta vidas inteiras para longe de si mesmas. O estoicismo nos oferece uma ferramenta poderosa contra esse ruído: discernimento. Sêneca dizia: aquele que valoriza demais o que é supérfluo se torna escravo de coisas inúteis. E é exatamente isso que acontece quando permitimos que a opinião alheia defina nosso valor. Vivemos como quem corre atrás de sombras, tentando agarrar algo que nunca será sólido. A separação entre o essencial e o supérfluo exige coragem. Exige parar e perguntar: por que estou fazendo isso? Isso é coerente com meus princípios ou estou apenas tentando agradar? Exige escolher o silêncio ao invés da exibição. Exige optar por ações consistentes, mesmo que invisíveis aos olhos dos outros. Marco Aurélio escrevia: muitas coisas que causam admiração aos olhos do mundo não têm valor algum aos olhos da razão. O mundo pode aplaudir conquistas vazias. Pode idolatrar o brilho, mesmo que seja oco. Mas o estoico busca outra luz. A luz que vem de dentro, da coerência com seus valores. Separar o essencial do supérfluo é como limpar um espelho embaçado. De repente, você começa a enxergar com clareza. Vê o que realmente importa. A qualidade das suas escolhas, a paz da sua consciência, a firmeza do seu caráter. E isso, ninguém pode tirar. Nenhuma opinião desfavorável pode tocar. Você começa a perceber que as críticas que antes te feriam não falam com você, mas com uma imagem que o outro criou. E elogios que antes te inflavam não acrescentam nada àquilo que já é sólido. Quando essa consciência se instala, algo dentro de você se aquieta. O barulho de fora já não tem mais o mesmo poder. Você pode até ouvir o que dizem, mas agora sabe filtrar, porque você sabe quem é. E mais importante, sabe o que é essencial. E isso muda tudo. Em um mundo onde todos gritam, o silêncio é revolucionário. Vivemos numa época onde cada gesto, cada pensamento, cada emoção é imediatamente compartilhado, comentado, exposto. Somos condicionados a responder rápido, a defender nossa imagem, a provar constantemente quem somos. E nesse turbilhão, esquecemos de algo fundamental: o valor do silêncio. Para os estoicos, o silêncio não é ausência de voz, é presença de domínio interior. Epicteto ensinava que, antes de reagir, deveríamos perguntar a nós mesmos: isso está sob meu controle? E mais ainda, isso merece minha resposta? Nem todo ataque precisa de defesa. Nem toda crítica precisa de explicação. Nem toda provocação merece atenção. O silêncio do estoico não é passividade. É escolha consciente. É saber que muitas vezes, falar seria apenas alimentar o ego do outro ou o próprio. É entender que a necessidade de se justificar pode ser um disfarce para a insegurança. E que, em alguns momentos, o verdadeiro poder está em não dizer nada e permanecer firme. Sêneca dizia: a melhor resposta ao insulto é o desprezo. E esse desprezo não nasce da arrogância, mas da sabedoria. Quando você sabe que o que foi dito não é verdade, ou não tem importância real, o silêncio é a prova de que você não precisa da validação, nem da refutação do outro para se manter inteiro. Imagine uma rocha diante de uma tempestade. Ela não discute com o vento, não argumenta com a chuva. Ela apenas permanece. Assim também é o estoico. Ele não se envolve com tudo que o mundo lança sobre ele. Ele escolhe onde colocar sua energia. E na maioria das vezes, escolhe o silêncio, como forma de proteção e de força. Claro, existem momentos em que falar é necessário, em que se posicionar é um dever moral. Mas mesmo nesses momentos, o estoico fala com clareza, não com impulso. Com propósito, não com vaidade. Ele fala porque escolheu falar, não porque reagiu automaticamente. O silêncio é, portanto, uma forma de liberdade. É dizer ao mundo:
Você não tem poder sobre minha paz. É um espaço sagrado onde você ouve sua própria razão, antes de ouvir o ruído externo. Onde você consulta seus princípios, em vez de consultar os julgamentos alheios. Num mundo que mede valor pelo volume de voz, o estoico escolhe a profundidade do silêncio, porque no fim, o que é mais forte? Quem grita para ser ouvido, ou quem permanece em paz, mesmo sendo mal interpretado? Dentro de cada um de nós, existe uma voz silenciosa que sussurra. Veja como estou indo bem. Me reconheça, me aplauda, me admire. É o ego. E o ego, embora natural, é um dos maiores obstáculos para a liberdade interior. O ego não quer apenas viver com virtude, ele quer que todos saibam disso. Não basta fazer o bem, o ego quer ser visto fazendo. Não basta agir com sabedoria, o ego quer receber os créditos. Ele vive à espera do aplauso. E quando o aplauso não vem, sente-se traído. Quando vem a crítica, sente-se destruído. O ego é carente, é instável. Vive pendurado no que os outros pensam. Quando o elogiam, ele se infla. Quando o ignoram, ele se encolhe. Vive num pêndulo constante entre vaidade e insegurança. E é por isso que os estoicos desconfiavam tanto dele. Marco Aurélio, imperador de Roma, cercado de poder, bajulação e fama, escrevia para si mesmo, todos os dias, lembrando: lembre-se, fama é vento. O juízo dos outros é frágil. A única coisa que importa é a virtude. Ele sabia que se não domasse o ego, acabaria escravo da própria imagem. O ego quer ser amado, mas teme ser rejeitado. Por isso se molda, se adapta, se disfarça. E no processo, sufoca a autenticidade. Tornamo-nos prisioneiros do que os outros esperam de nós e esquecemos de quem realmente somos. Perdemos a coragem de ser verdadeiros porque o ego não suporta o risco de não ser aceito. Mas o estoico vive de outra forma. Ele entende que o ego não precisa ser alimentado com aplausos, precisa ser educado com razão. Ele sabe que fazer o bem em silêncio tem mais valor do que exibir virtudes, que agir com integridade importa mais do que parecer íntegro. Epicteto dizia: não busque ser admirado, busque ser digno de admiração, mesmo que ninguém esteja olhando. Essa é a diferença entre ego e essência. O ego quer palco, a essência quer paz. Domar o ego é difícil. Ele é sutil, sedutor. Às vezes, se disfarça até de humildade, mas com vigilância e prática filosófica, é possível colocá-lo em seu lugar. E quando isso acontece, um novo tipo de liberdade surge. A liberdade de não precisar ser aplaudido para se sentir completo. Você começa a fazer as coisas porque são certas, não porque dão retorno. Você se move por valores, não por likes. Você encontra alegria na coerência, não na aclamação. E então o silêncio interior se fortalece, a inquietação se dissolve. O vazio que o ego tenta preencher com reconhecimento já não existe mais, porque quem vive com virtude não precisa de plateia. A emoção nos move. Ela aquece a existência, colore os momentos, nos conecta ao que é humano. Mas quando não é guiada pela razão, a emoção pode nos escravizar, pode nos tornar voláteis, frágeis, dependentes do ambiente externo para nos sentirmos bem. Por isso, os estoicos não rejeitavam as emoções. Eles buscavam governá-las por meio da razão. Na filosofia estoica, a razão é como o leme de um navio em meio à tempestade. As ondas virão, a crítica, a incompreensão, o desprezo, o julgamento. Mas com a razão no comando, você não afunda. Você atravessa. Você observa, sente, mas não se deixa dominar. Epicteto dizia: não, são os eventos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Isso muda tudo. O que alguém diz sobre você não tem poder real. O que tem poder é a interpretação que você dá àquilo. E essa interpretação é escolha sua. A razão então funciona como um filtro. Diante de uma ofensa, ela pergunta: isso é verdade? Isso merece resposta? Isso fere minha virtude ou apenas meu orgulho?
E muitas vezes, a resposta revela que a ofensa, na verdade, é só barulho. Um ruído sem fundamento que só nos atinge se deixarmos. Quando você treina sua razão, você começa a ganhar autonomia emocional. Você percebe que pode se manter em paz, mesmo quando o ambiente é hostil. Você entende que não precisa ser elogiado para ter valor, nem precisa reagir a cada crítica para se proteger. A sua estabilidade vem de dentro, não de fora. Marco Aurélio, em sua solitude imperial, escrevia: se está dentro de você, está sob seu controle. A razão é essa fortaleza interna. É ela quem diz que você não é o que dizem de você. É ela quem lembra que viver segundo a virtude importa mais do que viver segundo as expectativas externas. É ela quem sustenta sua liberdade diante da volatilidade do mundo. E essa liberdade emocional é o solo fértil onde floresce a verdadeira tranquilidade. É claro, somos humanos. Haverá dias em que a crítica vai doer, em que a opinião alheia vai nos tocar mais do que gostaríamos. Mas, com a razão ativa, conseguimos dar um passo atrás, respirar, observar e então agir, não reagir. Essa é a diferença entre viver arrastado pelas emoções ou dirigir a própria alma com sabedoria. E quanto mais deixamos que a razão conduza nossa vida, menos dependemos da aceitação dos outros para nos sentirmos inteiros. Existe um tipo raro de liberdade, tão sutil que poucos percebem seu valor. É a liberdade de não ser compreendido, de não precisar explicar tudo, de não ter que provar nada, de viver em paz mesmo quando sua verdade não é reconhecida. Para os estoicos, essa liberdade era um sinal de maturidade espiritual. Marco Aurélio escrevia em seu diário: você tem poder sobre sua mente, não sobre as mentes dos outros. Logo, não se preocupe com o que eles pensam. Essa afirmação revela uma grande verdade. Não importa o quanto você tente ser claro, coerente ou justo, sempre haverá quem te entenda mal. E tudo bem. O desejo de ser compreendido é humano. Queremos ser vistos, aceitos, acolhidos. Mas esse desejo, quando vira necessidade, nos torna reféns da interpretação alheia. Passamos a moldar nossas palavras, nossas ações, até nossas escolhas para sermos aceitos. E perdemos a autenticidade. O estoico não vive nessa prisão. Ele compreende que cada pessoa vê o mundo e os outros através de seus próprios filtros, medos, traumas e preconceitos. Às vezes, a incompreensão do outro fala mais sobre ele do que sobre você. E ao invés de tentar corrigir cada visão distorcida, o estoico simplesmente segue firme no que sabe ser correto. Epicteto dizia: se alguém pensa mal de você, e isso é verdade, mude. Se não é verdade, por que se incomodar? Essa é a base da liberdade de ser mal compreendido. A confiança na própria integridade. Você não precisa se justificar a cada passo. Não precisa corrigir cada mal-entendido. Pode simplesmente continuar sendo quem é, em silêncio, com coerência. Porque no fim, o que realmente importa não é se os outros te entendem, mas se você está sendo fiel a si mesmo. Essa liberdade também traz leveza. Você deixa de carregar o peso da reputação, que é frágil e instável, e passa a caminhar com a solidez da consciência tranquila. Deixa de tentar ser bem visto e começa a buscar apenas uma coisa: ser verdadeiro. E quando essa mudança acontece, algo profundo se transforma. As palavras ofensivas já não causam o mesmo impacto. As opiniões equivocadas não te movem. O rótulo que te colocam não gruda mais na pele, porque você já não precisa que te rotulem para saber quem é. Você aprende a sorrir diante da incompreensão. Não por desprezo, mas por compreensão. Porque você também já entendeu mal os outros um dia. Você também já julgou sem saber. E agora, mais sábio, escolhe seguir em paz. Esse é um dos frutos mais preciosos da filosofia estoica. A liberdade de seguir o próprio caminho, mesmo quando ninguém entende para onde você está indo. O mundo aplaude o que brilha, mas a virtude, ela quase nunca brilha aos olhos comuns. Virtude não viraliza, não chama atenção,
Não faz barulho. Ela é discreta, silenciosa, firme. Ela não precisa de holofote. Precisa de consciência. É o que você faz quando ninguém está vendo. É a escolha certa, mesmo que ninguém reconheça. É a integridade que sustenta a alma, mesmo quando tudo ao redor a convida para o atalho. Para os estoicos, a virtude era o único bem verdadeiro. Tudo o mais, riqueza, fama, elogios, poder, era considerado indiferente. Não porque fossem desprezíveis, mas porque não garantiam uma vida boa. A vida boa para o estoico é aquela vivida em acordo com a razão e com a natureza, ou seja, uma vida virtuosa. Marco Aurélio, mesmo como imperador de Roma, insistia: seja bom, não porque alguém está olhando, mas porque é o certo. Ele podia ter vivido cercado de luxos e bajuladores, mas escolhia a disciplina interior. Escolhia a virtude, mesmo que ela não rendesse aplausos. A virtude é como uma raiz profunda, invisível, mas essencial. É ela que sustenta o caráter. É ela que te mantém de pé quando tudo desaba. Quando a crítica chega, quando o erro acontece, quando o mundo vira as costas, é a virtude que não te abandona. E, justamente por ser invisível, ela exige coragem. Coragem de fazer o certo, mesmo quando ninguém vai saber. Coragem de ser justo, mesmo quando seria mais fácil ser omisso. Coragem de ser honesto, mesmo quando todos ao redor escolhem a mentira. Sêneca dizia: a recompensa da virtude está em tê-la praticado. Não é o reconhecimento, nem o prestígio. É a paz que nasce do dever cumprido. É o sono tranquilo. É o respeito por si mesmo. É o senso de dignidade que ninguém pode tirar. E quanto mais você se aproxima da virtude, mais percebe como a opinião dos outros se torna irrelevante. Porque o que define seu valor já não vem de fora. Não vem do que pensam, nem do que dizem. Vem do seu compromisso silencioso com aquilo que é certo. A virtude, então, se torna seu escudo. Não contra críticas, mas contra o autoabandono. Porque no fim, o que nos destrói não é o julgamento externo, mas o abandono daquilo que sabemos que é justo. E o que nos fortalece não é a aprovação dos outros, mas a coerência com nossa própria alma. Ser virtuoso, mesmo quando ninguém vê, é uma forma profunda de liberdade. Uma forma de dizer ao mundo: não preciso ser reconhecido para ter valor. Meu valor está naquilo que escolho ser, não no que me dizem que sou. Essa é a riqueza do estoico. Invisível aos olhos do mundo, mas luminosa para quem aprende a enxergar com o coração. Nada grandioso se constrói de uma vez só. E isso vale também para a alma. Assim como o corpo precisa de disciplina diária para ganhar força e saúde, a alma exige prática constante para se tornar firme, lúcida e resiliente. Os estoicos sabiam disso. Para eles, a filosofia não era um discurso, era um treinamento. Um exercício interior, feito dia após dia, nas pequenas e grandes situações da vida. Epicteto usava uma metáfora clara. Viver é como ser um atleta da alma. Você precisa treinar antes da competição. E a competição é a vida. Ela virá com desafios, críticas, perdas, pressões. E se você não tiver treinado a mente e o coração, será derrubado facilmente. Por isso, os estoicos praticavam o que chamavam de exercícios espirituais. Não no sentido religioso, mas no sentido ético e psicológico. Eles escreviam diariamente, examinavam seus pensamentos, refletiam sobre suas ações, preparavam-se mentalmente para perdas, falhas e até a morte. Isso os tornava fortes, não frios, mas centrados, não insensíveis, mas conscientes. Marco Aurélio escrevia todos os dias em seu diário, e aquelas palavras não eram para os outros, eram para si mesmo. Era seu treino interior. Ali, ele lembrava suas virtudes, enfrentava suas vaidades, corrigia seus desvios, reafirmava seus princípios. Era como um soldado que afia a espada todas as manhãs, mesmo em tempos de paz. Esse treino diário nos ensina algo essencial. A paz interior não é sorte, é construção. É fruto de esforço silencioso, de escolhas éticas feitas repetidamente.
de pensamentos examinados com honestidade, de coragem para mudar o que está errado em nós antes de criticar o mundo. E mais, o treino da alma nos prepara para lidar com a opinião dos outros com serenidade. Quanto mais você exercita a virtude, menos precisa da aprovação externa. Quanto mais treina sua consciência, menos depende do barulho alheio para se orientar. É nesse esforço diário que nasce a verdadeira liberdade. A liberdade de ser guiado pela razão, não pela emoção, pela verdade, não pelo medo, pela virtude, não pelo ego. Treinar a alma todos os dias é, portanto, um ato de amor próprio. É dizer a si mesmo: minha integridade vale mais que minha imagem. Minha paz vale mais que minha reputação. Minha consciência vale mais que qualquer aplauso. E assim, passo a passo, com paciência, você se torna alguém que não vive em função dos outros, mas em acordo com o que há de mais elevado em si. A verdadeira liberdade emocional nasce da autossuficiência, da capacidade de ser inteiro e completo sem depender da aprovação, do afeto ou da opinião dos outros. É um jardim que você cultiva por dentro, regado pela razão, podado pela disciplina e iluminado pela virtude. Os estoicos compreendiam que, quando deixamos que o valor de nossa felicidade dependa do que os outros pensam, entregamos nosso poder. Somos como plantas que crescem só se o sol brilhar em cima, frágeis, vulneráveis, à mercê das nuvens do julgamento alheio. Mas o ideal estoico é diferente. Ser como a árvore que cresce firme, mesmo em meio à sombra, mesmo no inverno. Não porque ignore o mundo, mas porque tem sua raiz firme na terra da razão e da virtude. Epicteto dizia que não devemos buscar a felicidade fora de nós, mas dentro. E isso significa que nossa paz não pode depender do aplauso, da fama, do amor ou da crítica externa. Autossuficiência emocional é um estado conquistado com esforço. É reconhecer que o que está sob nosso controle é a maneira como pensamos e agimos, não o que os outros dizem, fazem ou sentem. Quando você cultiva essa autossuficiência, aprende a reconhecer que a opinião dos outros é apenas isso, opinião, nem verdade absoluta, nem uma sentença definitiva, um simples ruído que pode até tentar invadir seu jardim, mas que não precisa florescer dentro dele. Esse jardim interior exige cuidado constante, exige que você esteja atento aos seus pensamentos, às suas emoções, que se pergunte: estou deixando que a aprovação dos outros dite meu humor? Ou estou cultivando minha paz interna, independentemente do que aconteça fora? Quanto mais você nutre esse jardim, mais resistente se torna, menos vulnerável aos ventos da crítica e às tempestades do julgamento, mais capaz de permanecer tranquilo quando o mundo parece virar contra você. E, paradoxalmente, essa autossuficiência emocional não isola. Ela te conecta consigo mesmo, e a partir dessa conexão sólida, com os outros de forma mais verdadeira e equilibrada. Porque quando você não depende dos outros para ser feliz, pode se relacionar sem medo, sem expectativas, com liberdade. No fundo, cultivar essa autossuficiência é aprender a ser seu próprio guardião, a entender que a maior aprovação que você pode desejar é aquela que vem de dentro, do seu próprio respeito, da sua própria integridade. E esse é o coração do estoicismo. Uma liberdade profunda, construída no silêncio da alma, longe dos aplausos e dos julgamentos, onde você se torna o mestre do seu próprio destino emocional. Desapegar-se da necessidade de aprovação social não é simples. Ela está entranhada em nossa natureza, alimentada por anos de condicionamento cultural, familiar e pessoal. Porém, para quem deseja viver com serenidade, é um passo essencial. Os estoicos oferecem caminhos práticos para esse desapego, que começam pelo reconhecimento consciente do que está sob nosso controle e do que não está. Como vimos, não podemos controlar o que os outros pensam, apenas nossas reações a isso. O primeiro passo é o exame da realidade. Aceitar que não importa o quanto você tente, sempre haverá alguém que não vai gostar de você,
Sempre haverá críticas, julgamentos, incompreensões. A resistência a isso só gera sofrimento. Então, por que insistir em ser aprovado por todos? É uma luta perdida. Epicteto ensinava a focar no que depende de nós, nossos pensamentos, escolhas e atitudes. A aprovação social não depende de você, mas da opinião variável e imprevisível de outros. Por isso, é uma base instável para a sua felicidade. O segundo passo é o autoconhecimento. Entenda quais são suas próprias virtudes, valores e metas. Quanto mais alinhado você estiver consigo mesmo, menos a opinião externa terá poder. Você terá uma bússola interna clara, que guia suas decisões e reforça sua autoestima. O terceiro passo é a prática constante do desapego. Isso inclui exercícios diários como refletir sobre as críticas recebidas. São verdadeiras? São construtivas? Ou são apenas reflexos das limitações do outro? Se forem verdadeiras, use-as para melhorar. Se não, deixe-as ir. Outra prática poderosa é a visualização negativa. Imagine perder tudo: a aprovação, a fama, as posses, e pergunte-se: eu ainda estaria em paz? Eu ainda me respeitaria? Essa técnica prepara a mente para lidar com a perda e a rejeição, diminuindo o medo e a ansiedade. Também é fundamental cultivar a autocompaixão. Muitas vezes, o apego à aprovação vem do medo de não ser bom o suficiente. Trate-se com gentileza. Reconheça seus limites e suas falhas sem se julgar severamente. Essa bondade interna cria uma base segura que não precisa de validação externa. Por fim, lembre-se: o desapego não significa isolamento ou indiferença. Significa simplesmente viver em equilíbrio, sem entregar seu poder ao olhar dos outros. Significa ser livre para ser quem você é, mesmo que isso desagrade alguém. Este caminho é um exercício diário, um treino contínuo. E a cada passo, você se torna mais livre, mais autêntico, mais alinhado com a sua verdade. Embora os estoicos ensinem que não devemos depender da opinião alheia para nossa felicidade, eles também reconhecem que nem toda opinião externa é irrelevante. Há momentos em que a crítica dos outros pode ser útil, se encarada com sabedoria. A chave está no discernimento, saber quando ouvir e quando ignorar. Nem toda opinião é válida, mas algumas podem apontar para falhas que ainda não enxergamos. Por isso, os estoicos recomendam uma postura humilde e aberta, porém crítica. O que conta é manter o controle, não ser escravo das opiniões, mas utilizá-las como ferramentas para o autodesenvolvimento. Sêneca dizia que devemos ser, como, espelhos que refletem apenas aquilo que é verdadeiro. Se a crítica reflete uma verdade, por mais desconfortável que seja, ela pode nos ajudar a crescer. Se é apenas ruído, deve ser descartada. Essa atitude exige calma e autocontrole. Não responder impulsivamente à crítica. Não deixar que ela desestabilize a paz interior. Em vez disso, refletir: há algo de verdadeiro aqui. Posso aprender com isso? Além disso, os estoicos valorizavam o conselho dos sábios e amigos confiáveis. Ouvir aqueles que têm boa intenção e experiência é diferente de se preocupar com a opinião do público em geral, que muitas vezes é superficial ou mal informada. Portanto, a opinião dos outros se torna útil quando ela é sincera e construtiva. Vem de pessoas que desejam o seu bem. Aponta para aspectos que você ainda não percebeu. Serve para fortalecer sua virtude, não para abalar sua paz. Quando usada assim, a crítica externa deixa de ser um inimigo e se transforma em uma ferramenta valiosa na jornada da autossuperação. Esse equilíbrio entre autossuficiência e abertura é um dos pontos centrais da filosofia estoica. Ser forte o suficiente para não ser derrubado pela opinião alheia, mas sábio o bastante para aprender quando a opinião dos outros pode fazer bem. A autoconfiança verdadeira não nasce da aprovação externa, mas da convicção interna, do conhecimento sólido de quem você é, do que valoriza e da capacidade de agir conforme esses princípios. Os estoicos ensinaram que a autoconfiança é uma consequência natural da virtude.
Quando você vive alinhado com a razão e a moral, sua segurança não depende do aplauso dos outros, mas da integridade que carrega dentro de si. Para cultivar essa autoconfiança, o primeiro passo é o autoexame constante. Pergunte a si mesmo: estou agindo de acordo com meus valores? Estou sendo justo, honesto e corajoso? Essa reflexão honesta gera clareza e fortalece o caráter. O segundo passo é aceitar as próprias limitações e falhas. A autoconfiança estoica não é arrogância, mas humildade. É reconhecer que errar faz parte do aprendizado e que o importante é o esforço para melhorar. O terceiro passo é desenvolver a resiliência emocional. A vida traz dificuldades, críticas e rejeições, mas quem tem autoconfiança verdadeira sabe que pode suportar esses golpes sem se abalar profundamente. Também é importante lembrar que a autoconfiança não é estática. Ela precisa ser cultivada diariamente, com disciplina e prática. Como um músculo, se não for exercitada, enfraquece. Uma prática útil é a visualização dos desafios. Imagine situações difíceis e como você responderia com calma e racionalidade. Isso prepara a mente para enfrentar o inesperado com segurança. Além disso, cercar-se de pessoas que incentivam seu crescimento e que respeitam sua integridade pode fortalecer sua autoconfiança. Por fim, a autoconfiança verdadeira é aquela que permanece mesmo diante do fracasso e da crítica, porque está fundamentada em algo sólido, a consciência tranquila de ter feito o melhor possível, dentro do que está sob seu controle. Essa autoconfiança é a chave para viver livre da prisão da opinião dos outros e trilhar o caminho da liberdade interior. Na filosofia estoica, a indiferença não é desprezo ou desinteresse, mas uma postura consciente diante do que está fora do nosso controle, como a opinião negativa dos outros. Muitos confundem indiferença com apatia ou insensibilidade, mas para os estoicos, é exatamente o oposto. É um exercício de discernimento e serenidade. É reconhecer que as opiniões alheias, especialmente as negativas, são indiferentes ao nosso valor real. Epicteto ensinava que as opiniões dos outros são como sombras, passageiras. Elas não têm poder real sobre quem você é, a menos que você permita. Então, cultivar indiferença diante dessas sombras é proteger a alma de sofrimentos desnecessários. A indiferença estoica é um escudo contra a ansiedade e o medo que nascem da dependência do julgamento alheio. Quando você pratica essa indiferença, aprende a filtrar as opiniões, separando o que é útil do que é prejudicial. Ela também ajuda a manter o foco no que realmente importa: a sua virtude, suas ações e seu caráter. Porque, no fim, é isso que define você, não o que outros pensam. Além disso, a indiferença diante das críticas negativas é um ato de liberdade. É dizer para si mesmo: minha paz interior não depende do seu julgamento. Essa atitude fortalece a autonomia emocional e protege contra o desgaste que a busca pela aprovação causa. Porém, essa indiferença não significa ignorar completamente o feedback. O estoico está sempre aberto ao aprendizado, mas não se deixa abalar emocionalmente pelo julgamento. Cultivar essa indiferença é um processo contínuo. Envolve práticas como a meditação, o autoexame e a reflexão diária. É, em essência, treinar a mente para não se apegar a coisas que não pode controlar. Assim, você constrói um espaço interno seguro, onde a opinião negativa dos outros não tem acesso, e onde sua tranquilidade permanece intacta. O silêncio é uma arma poderosa na arte de lidar com a opinião dos outros, especialmente quando se trata de críticas negativas. Na filosofia estoica, a resposta sábia nem sempre está na fala, mas muitas vezes no silêncio ponderado. Responder impulsivamente a críticas pode gerar conflitos, alimentar o ego ferido ou reforçar emoções negativas. Por isso, o silêncio atua como um escudo que protege a serenidade. Marco Aurélio, em suas meditações, lembra que a maior parte das reações que temos são fruto do desejo de responder ou justificar-se. Mas o sábio sabe que nem toda palavra dita tem valor.
Às vezes, o silêncio comunica mais. Silenciar diante da crítica é também um exercício de controle emocional. É resistir à tentação de se defender a qualquer custo e manter a calma interior. Além disso, o silêncio permite o tempo para reflexão. Ele cria espaço para avaliar a crítica com clareza, sem o turbilhão emocional imediato. Você ganha distância para decidir se a opinião é válida e merece sua atenção. O silêncio, portanto, não é sinal de fraqueza ou submissão, mas de força e sabedoria. É uma demonstração de que você não se deixa levar pelo vento das palavras alheias. Além disso, o silêncio pode desarmar o crítico, que muitas vezes espera uma reação emocional. Não reagir pode fazer com que a crítica perca força e significado. Portanto, cultivar o poder do silêncio é uma prática valiosa para preservar a paz interior e fortalecer a autonomia emocional. Uma das lições mais duras, porém libertadoras, do estoicismo é aceitar que não se pode agradar a todos. É impossível controlar as expectativas, desejos e opiniões de cada pessoa ao nosso redor. Por mais que tentemos ser gentis, justos e corretos, sempre haverá alguém que não concorda, que não está satisfeito ou que julga nossas escolhas. Essa realidade, longe de ser um fracasso pessoal, é uma consequência natural da diversidade humana e das limitações do controle que temos sobre o mundo. Marco Aurélio ensinava que buscar agradar a todos é um esforço vão, que gera ansiedade, insegurança e perda de si mesmo. O verdadeiro caminho, segundo os estoicos, é focar no que depende de nós. Agir com virtude, honestidade e justiça, independentemente da aprovação externa. Aceitar que não podemos agradar a todos é também um ato de humildade. Reconhece que não somos senhores das opiniões alheias, nem devemos ser. Esse entendimento liberta porque elimina a pressão de tentar ser perfeito ou popular. Você passa a agir conforme sua consciência e valores, não para obter aplausos, mas para viver com integridade. Quando você internaliza essa verdade, desenvolve uma serenidade que não é abalada por rejeições ou críticas. Sabe que sua missão é ser fiel a si mesmo, não agradar multidões. Assim, aceita com paz que a opinião dos outros é variável e fora do seu controle, e que sua verdadeira autoridade está em sua própria virtude. Chegamos ao fim desta profunda reflexão sobre o quanto a opinião dos outros pode, ou não, definir quem somos. A liberdade verdadeira só surge quando rompemos a prisão invisível, que é o desejo constante de aprovação externa. O estoicismo nos convida a construir uma fortaleza interior, baseada na razão, na virtude e na autonomia emocional. Essa fortaleza nos protege das tempestades dos julgamentos e das críticas, permitindo que vivamos com serenidade, autenticidade e propósito. Quando deixamos de ser reféns da opinião alheia, abrimos espaço para a paz profunda, para a confiança em si mesmo e para o florescimento da verdadeira felicidade, aquela que não depende de circunstâncias externas, mas que brota do nosso interior. Lembre-se, a única opinião que realmente importa é a que você tem sobre si mesmo, quando sabe que agiu com integridade, coragem e sabedoria. Se este conteúdo te tocou, se você está pronto para começar a se libertar da opinião dos outros e viver com mais autenticidade, deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe suas experiências, dúvidas ou reflexões. Vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento e serenidade. E não esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos sobre estoicismo e desenvolvimento pessoal. A liberdade interior está ao alcance de quem decide buscá-la todos os dias. Até o próximo vídeo.